espírita. Da mesma maneira porque o grego e o romano consideravam supersticiosas as práticas religiosas judeu-cristãs, e o judeu, por sua vez, considerava heréticas as ideias libertárias do cristianismo, os homens cultos e os religiosos de hoje formulam acusações semelhantes aos espíritas. Tudo se explica pela teoria dos horizontes culturais. O homem que se mantém fechado no círculo do horizonte civilizado, apegando-se aos bens de civilização, segundo a expressão de Kirchensteiner, não abre os seus olhos e a sua mente para as perspectivas mais amplas do horizonte espiritual. O esquematismo cultural e o dogmatismo religioso, com seus respectivos sistemas rituais, oferecendo-lhe uma riqueza concreta e imediata, muito superior à do passado, absorvem a atenção. A individualização social, longa e dolorosamente conquistada, defende-se de qualquer ameaça de desequilíbrio ou dispersão. O instinto de conservação do indivíduo social ajuda-o a concentrar-se nos bens de cultura da civilização, mas ao mesmo tempo impede-lhe o avanço na espiritualização. Nada melhor, para nos esclarecer esse fenômeno, que a teoria dialética da cultura, formulada por Kirchensteiner, com as teses da cultura objetiva e subjetiva. O indivíduo social é um produto da cultura objetiva, cercado dos bens de cultura que constituem objetivamente a civilização. Mas acima da civilização pairam os ideais e as aspirações do espírito humano, sôfrego por evoluir e se libertar dos esquemas por ele mesmo construídos. A ideologia dominante opõe-se à utopia desejada, no contraste histórico de Manhei. E somente os indivíduos capazes de romper o círculo dos bens de cultura podem conceber a utopia como alguma coisa transcendente e não imanente a esses bens. Essa capacidade de transcendência é comum a todos os homens, mas só atinge a sua plenitude na proporção em que o indivíduo social rompe o casulo das convenções, em que gostosamente se fechou, para abrir as asas de borboleta da individualização mediúnica. Depois disso, poderá tornar-se, e forçosamente se tornará, um indivíduo espiritual. Foi o que aconteceu com os profetas hebraicos. O horizonte agrícola da Palestina, com a vida agrária dos cananitas, não foi abafado pela invasão judaica. O próprio Abrão, ao partir de Ur, na companhia de seu pai Terá, já conjugava em sua mente os dois horizontes. Segundo acentua o Olei, no século XII a.C., os hebreus que residiam nas proximidades de Ur constituíam uma pequena colônia de pastores e agricultores. Viviam no horizonte agrícola, mas ao lado de Ur na grande cidade, cujos bens de cultura naturalmente absorveram. Assim, os hebreus não tiveram dificuldade em construir na Palestina, sobre o mundo agrícola ali encontrado, o mundo civilizado que haviam herdado lá fora. Mas a cultura subjetiva dos hebreus, desenvolvida através de um processo religioso mais profundo que o mesopotâmico, propiciou-lhes o avanço imediato para o horizonte profético. A tônica da tendência religiosa hebraica responde pela característica espiritual do profetismo, que atinge a sua maior amplitude graças ao fato histórico da vulgarização do monoteísmo. Aquilo que não pôde ocorrer na Pérsia, na Índia, na Grécia ou na China, em virtude da dispersão das forças espirituais no politeísmo. Ocorreu na Palestina, em virtude da concentração dessas forças no monoteísmo. Os bens de cultura das civilizações orientais, concretizados nas suas fórmulas, nos seus ritos e nos seus deuses, consolidavam a individualização social e davam ao indivíduo uma rigidez mental que não lhe permitia a visão espiritual. A cultura subjetiva dos hebreus, ou seja, o seu refinamento espiritual, que os conduzia à concepção universal do Deus único, favorecia-lhes, ao contrário, a transição do indivíduo social para o indivíduo mediúnico. Foi por isso que Isaías conseguiu enxergar além da utopia concreta, que os hebreus puderam sonhar com a Jerusalém celeste, enquanto os outros povos sonhavam com o paraíso persa, cheio de prazeres e delícias terrenas, e o próprio Platão idealizava uma república terrena, concreta. A individualização mediúnica abriu as portas da espiritualidade para os hebreus, permitindo a criação, na Palestina, do clima necessário ao advento do Messias, daquele que devia trazer,
não mais as messes da terra, mas as do céu. O Evangelho representou a grande ceifa desses bens celestes, bens subjetivos, na seara mediúnica da cultura subjetiva. Isso explica por que o povo hebreu podia considerar-se eleito e por que o seu domínio devia estender-se a todos os povos. Deus multiplicaria, graças à individualização mediúnica, os filhos de Abrão por toda a terra. A simbologia bíblica encontra a sua interpretação histórica nos estudos espíritas da evolução humana. Os estudos materialistas, não atingindo a dimensão espiritual do homem, encravam no concreto, na cultura objetiva, e não encontram outra saída senão a superstição, para explicarem os sonhos judaicos de expansão universal. 4. Individualização espiritual. Para bem compreendermos o problema da individualização espiritual, analisemos rapidamente as formas anteriores, a biológica e a social. O homem se destaca, individualmente, da massa animal da espécie, no momento em que se reconhece a si mesmo como unidade que se opõe ao múltiplo. Seu corpo é em conflito com muitos corpos, que o cercam por todos os lados. O gregarismo biológico é superado pelo narcisismo, e esse narcisismo se repete em cada indivíduo, no processo do desenvolvimento biológico individual, como ensina a psicologia da infância e da adolescência. Não obstante, a individualização biológica é apenas o primeiro passo da individualização social, e por isso mesmo não pode ser tomada como uma dimensão espiritual. No momento em que Narciso se debruça sobre o espelho das águas, e aprende a se contemplar, descobre também que merece a admiração dos outros. O vínculo social se estabelece. A fórmula de Sartre, sobre as 3 dimensões ontológicas do corpo, esclarece precisamente o que estamos estudando. Podemos resumi-la assim: existo no meu corpo, é esta a sua primeira dimensão, meu corpo é utilizado e conhecido por outro, e esta é a sua segunda dimensão, eu existo por mim como conhecido por outro a título de corpo, e esta é a terceira dimensão ontológica do meu corpo. Ao reconhecer a existência do seu corpo, na massa da espécie, o homem já se projeta fora de si mesmo, na relação social. Mas, com isso, não se devolve à espécie. Pelo contrário, supera-a, iniciando a facticidade do social, entrando para uma nova forma de gregarismo, de ordem superior, que é o gregarismo psíquico. A terceira dimensão ontológica do corpo é o indivíduo social, que no plano do espírito representa apenas a primeira dimensão. O indivíduo social é uma transcendência imediata do indivíduo biológico, segundo demonstra o próprio Sartre. E reportando-nos à definição, já citada, de Simone de Beauvoir, sobre a humanidade, podemos dizer que esta deixa de ser uma espécie, para se transformar num devir, no momento exato em que Narciso se olha no espelho das águas. Pisando no limiar do espírito, com a individualização social, o homem avança na espiritualidade através do lento e vasto processo da individualização mediúnica, que estudamos ao tratar dos horizontes tribal, agrícola e civilizado. Neste último é que surge o conflito entre o social e o mediúnico, porque o espiritual se impõe, a cultura subjetiva se define e se destaca da objetiva. Os deuses materiais do politeísmo se reúnem numa forma única e superior, a do monoteísmo, que é abstrata, espiritual. A utopia leva Platão a sonhar com a República, Francis Bacon com a Nova Atlântida, Karl Marx com a sociedade sem classes. Mas depois de Platão e antes dos outros, Jesus também pregara o reino de Deus, para confirmar a natureza espiritual do homem, que transcende a material. E Kardec, mais tarde, daria sentido espiritual à lei da evolução, que o século XVIII descobriu, para mostrar que o reino de Deus é uma conquista progressiva, um avanço da humanidade, através do deserto ilusório dos bens materiais, na direção da Canaã espiritual. Ao atingir a individualização mediúnica, o profeta se põe em relação direta e pessoal com Deus. 2 indivíduos se defrontam, o divino e o humano. Os intermediários, quer sociais, quer espirituais, são afastados. O profeta não necessita mais dos sacerdotes, nem dos deuses.
Abrão, por exemplo, é amigo de Deus e confabula com ele. Despreza os deuses mesopotâmicos e os de todos os povos idólatras, porque elevou-se acima do gregarismo psíquico e descobriu que a sua individualização não é apenas um processo terreno, pois corresponde a uma realidade espiritual, que é a individualização de Deus. Ninguém explicou melhor esse fato do que Descartes, ao descobrir, no fundo do cogito, no mais profundo de si mesmo, a ideia do Ser Supremo. De onde viria essa ideia, que não encontra apoio na realidade exterior, onde só encontramos os seres falíveis e imperfeitos da individualização social? Só poderia vir de uma realidade interior, e portanto espiritual. O Ser Supremo não corresponde aos produtos objetivos da evolução, mas aos subjetivos. E como é ele o modelo único da espiritualidade, aquele imã divino de que falava Aristóteles, que atrai o mundo para a sua perfeição absoluta, o indivíduo espiritual não pode dirigir-se senão a ele. Daí a energia e a firmeza, a intransigência com que os profetas hebreus rejeitavam a idolatria. O indivíduo espiritual, que neles se desenvolvia, recusava-se a aceitar a própria diluição nos cultos formais do politeísmo. Esses cultos constituem um perigo para a integridade espiritual do profeta. A afirmação de John Murphy em seu tratado, Origens e História das Religiões, ajuda-nos a compreender todo esse processo. O homem é o produto da evolução, tanto no seu corpo, quanto no seu espírito. Murphy acrescenta, o ser humano passou por graus sucessivos de evolução, e foi o seu espírito que o tornou especificamente humano. As formas de individualização a que nos referimos oferecem a linha dessa evolução. Narciso levanta a cabeça do espelho das águas para contemplar o mundo com olhos sonhadores. A descoberta de si mesmo, de sua especificidade, de sua beleza própria, descortina-lhe unia a visão diferente das coisas dos seres. O corpo de argila que recebeu o sopro do Criador, segundo o imito bíblico, revelou um conteúdo espiritual, que supera a realidade imanente e leva o homem ao plano do transcendente. A individualização espiritual é, portanto, o ápice do processo evolutivo que se iniciou com a individualização biológica. Ao atingi-la, o homem se iguala a Deus, e pode falar a ele como de igual para igual. Não era assim que faziam os profetas? Ouviam a Deus, e Deus os ouvia. A criação do homem à imagem e semelhança de Deus não é, portanto, uma simples alegoria, e não se refere ao plano material. O Deus antropológico é apenas uma concepção aproximativa da realidade espiritual, que se converte no Deus em forma de Israel ou dos místicos indianos. Deus é amor, diz João, evangelista, e essa afirmação nos leva a um plano conceptual que paira muito acima do antropomorfismo religioso. Não obstante, devemos precaver-nos das ilusões. O Deus conceptual é apenas um reflexo da realidade suprema. O indivíduo espiritual confabula com entidades superiores, certo do falar com o próprio Deus, como ocorreu com Moisés no Sinai ou com Elias no Carmelo. A individualização espiritual é ainda uma fase da evolução, que se prolonga nos planos da espiritualidade, muito além das nossas possibilidades de concepção e imaginação. Capítulo 5. 1. Transcendência humana. A individualização espiritual representa o momento de transcendência humana, ou seja, aquele em que o homem supera as condições da própria humanidade. Até esse momento, ser humano é estar ligado a condições animais, diferenciando-se das outras espécies apenas pela razão. Há deuses e homens. Os deuses são entidades espirituais, superiores, que vivem nos intermúndios, gozando do privilégio da imortalidade. Os homens são criaturas efêmeras, escravizadas ao solo, bichos da terra, tão pequenos, segundo a expressão de Camões. Mas, quando a evolução mediúnica abre as perspectivas do horizonte espiritual, o homem descobre que ele e os deuses são semelhantes, e por isso mesmo se eleva sobre a condição humana, atingindo a divina. Na Antiguidade e na Idade Média, o dualismo humano-divino se mostra bem claro.
Um fenômeno mediúnico de possessão é sempre tomado como manifestação demoníaca ou sagrada. O homem, não tendo ainda atingido o horizonte espiritual, não pode conceber que o espírito comunicante seja da sua mesma natureza. Para ele, trata-se de uma entidade estranha, boa ou má. Entretanto, no horizonte profético de Israel, já aberto às perspectivas espirituais, aparecem as declarações insistentes de que os espíritos comunicantes são de natureza humana, como vemos nos casos espíritas da Bíblia, Velho e Novo Testamentos. Somente na era moderna, porém, essa compreensão irá se tornar efetiva. Porque só então o espírito humano amadureceu o suficiente, para que a promessa do Consolador, do Paráclito, do Espírito da Verdade, possa cumprir-se. É por isso que o espírito de Charles Rosma, ao comunicar-se em Idesville, através da mediunidade das irmãs Fox, numa família metodista, não é mais tomado como demônio ou Deus, mas como o espírito de um homem. Assim aceito, Rosma pode falar do seu estado, do seu passado, e dar as indicações de sua passagem ocasional pela residência em que foi morto, bem como das condições dessa morte e dos indícios existentes no subsolo, que serão encontrados mais tarde. Rosma pode ser tomado como um exemplo do fenômeno da transcendência humana, que assinala o aparecimento concomitante da mediunidade positiva. Não encontramos mais, em Idesville, o profeta bíblico, nem o oráculo ou o pajé, mas o médium, ou seja, o indivíduo humano que se tornou capaz de servir de intermediário entre seres espirituais e carnais, ambos da mesma natureza. Rosma, o mascate, morto na casinha de Idesville, transcende sua condição material humana, mas continua humano no plano espiritual. De mascate, passa a espírito, e como espírito se comunica, graças à mediunidade das meninas da família Fox. Já não estamos mais no plano místico e misterioso do mediunismo, mas no plano científico, racional, da mediunidade positiva. Vemos assim que o aparecimento do horizonte espiritual é uma decorrência natural da evolução mediúnica. Mas vemos também, como assinala Kardec em A Gênese, que essa evolução se realiza num contexto histórico, juntamente com a evolução mental, moral e espiritual do homem, no processo de desenvolvimento econômico-social da humanidade. Sem o desenvolvimento científico, assinala Kardec, não se criaria no mundo o clima necessário à compreensão do espiritismo. Quando tratamos, pois, de mediunidade positiva, não fazemos abstração das condições históricas que propiciaram o seu aparecimento. Temos de encarar o problema no seu contexto, para bem compreendê-lo. A transcendência humana que caracteriza o horizonte espiritual não significa, por isso mesmo, uma fuga ou uma deserção das condições humanas. Pelo contrário, significa o aparecimento dessas condições, permitindo a superação da animalidade e a transferência do homem para o plano antigamente reservado às divindades, fossem elas benéficas ou maléficas. Por outro lado, essa superação não representa um passe de mágica, um fato sobrenatural, uma descontinuidade no processo histórico, mas o seu prosseguimento natural. Tornar-se divino é o próprio destino do homem. O divino, como já dissemos, é aquilo que está acima do humano, assim como o humano é o que está acima do animal. Deste ao homem há a distância de uma superação, mas essa distância não é vazia. Do homem ao divino há também uma distância, que se prolonga através de fases evolutivas bem definidas. Podemos falar, lembrando Einstein, de um continuum do processo evolutivo, englobando matéria e espírito. Porque nesse processo não há solução de continuidade. Já vimos as fases evolutivas inferiores, em que o homem sobe, pouco a pouco, do plano biológico para o social e deste para o profético e o espiritual. Mas nos dois últimos, o profético e o espiritual, já se iniciam as fases evolutivas superiores. Veremos como essas fases se definem no plano mental, ao analisarmos a série de concepções que constituem, no seu conjunto, o processo de transcendência e o horizonte espiritual. É pelo pensamento que o homem se eleva, supera as condições da vida humana no plano físico,
atingindo as possibilidades de sublimação humana no plano espiritual. Ortega Y. Gasset definia o homem como um drama. Nada nos oferece melhor visão desse drama, em sua extensão e em sua profundidade, do que o estudo da evolução humana à luz dos princípios espíritas. 2. Inteligência Suprema. Em seu famoso estudo sobre a consciência metafísica do Ocidente, William Dilthey assinala 3 motivos fundamentais para a nova concepção do mundo que surgiu a partir dos gregos. Como uma fuga se compõe de poucos motivos fundamentais, assim esses 3 motivos dominam toda a metafísica humana, declara Dilthey, acrescentando, foram transmitidos pelos povos antigos, unificando-se no Império Romano, no mundo em declínio abarcado por esse império, e nele se fundiram intimamente. Dessa união surgem as obras dos pais da Igreja e as dos últimos autores pagãos. Na obra de Agostinho, A Cidade de Deus, encontramos sua máxima unificação. Os motivos fundamentais de Dilthey são, a ideia grega de Deus como inteligência suprema, arquiteto do universo, a ideia romana do mundo como um sistema de relações jurídicas, e a ideia judaica da criação do mundo. Vemos que essa observação de Dilthey concorda com a proposição de John Murphy sobre o aparecimento do horizonte profético. Mas não devemos esquecer-nos de que nesse horizonte já começa a raiar uma nova perspectiva, a do horizonte espiritual. Aliás, é exatamente nesse novo horizonte que a consciência metafísica de Dilthey vai se definir, como o processo de transcendência que já assinalamos, e que o próprio Dilthey menciona no seu trabalho. 3 motivos, também, nada mais que 3 notas fundamentais, constituem a base e a substância dessa fuga musical que, a partir dos gregos, dos romanos e dos judeus, arrebatará os espíritos e os conduzirá à epopeia da Renascença, eclodindo na forma de uma verdadeira alvorada espiritual, no século XIX. Se Dilthey fosse espírita, teria alcançado, com sua extraordinária argúcia, os contornos mais sutis dessa nova conjugação de motivos, que não se processa apenas no imanente, mas também no transcendente. Ou seja, que não se refere apenas ao homem, e à cultil ideia de Deus por ele formulada, mas também ao próprio Deus, e às relações do céu com a terra. Dilthey, historicista, permaneceu no plano histórico, analisando apenas os movimentos de ideias ao longo do tempo. Quando, porém, aplicamos a mesma análise às consequências do processo histórico, entramos na resultante metafísica e presenciamos o fato transcendente da libertação espiritual do homem. As 3 notas da grande fuga se confundem com as assinaladas por Dilthey, mas num outro plano. A primeira é a da concepção de Deus como inteligência suprema, centro mental do universo, não apenas o artista divino de Platão ou o artesão bíblico, mas a própria inteligência universal. Esta concepção aparece simultaneamente no período histórico e nos limites geográficos assinalados por Murphy para o horizonte profético. Não se limita aos gregos. Podemos encontrá-la na Índia, na China, na Mesopotâmia e na Judeia. Mesmo na China de Confúcio, quando a ideia de Deus parece apagar-se ou substituir-se pela concepção moralista, numa forma jurídica semelhante à dos romanos, vemo-la brilhar na ideia do tal. Mas é na Judeia que ela vai atingir a sua definição, e a partir de Jesus é que ela se derrama sobre os homens de maneira abundante, graças à analogia Deus Pai, que impregna a sua pregação. E a segunda nota é a concepção do homem como inteligência finita, submetida a Deus, mas em desenvolvimento, filha de Deus, evoluindo universalmente para ele. A terceira é a concepção jurídico-espiritual do mundo, uma forma em que se fundem o pensamento jurídico dos romanos e os anseios espirituais dos judeus. Nessa forma, as relações entre Deus e o homem aparecem como espirituais, independendo de fórmulas e cultos. As relações diretas, já estabelecidas pelos profetas bíblicos, atingem sua culminância na permanente ligação do Pai com o Filho, explicada por Jesus e que dará motivo, mais tarde, para interpretações místicas do mistério da divindade. Essas 3 notas fundamentais, Deus como inteligência suprema,
O homem como filho de Deus, e as relações diretas entre o pai e o filho, se fundem na característica do horizonte espiritual, que é a transcendência. A fuga musical se consuma. O espírito humano se liberta dos liames terrenos, para alçar-se acima de si mesmo e projetar-se num futuro sem limites. A música nos toca através dos sentidos, mas está além dos sentidos. Embora os sons que a compõem pertençam ao domínio da percepção, a harmonia que deles resulta e a emoção que provocam, a mensagem que traduzem, extravasam do concreto. A música é sempre uma fuga ao real, sublimação, transcendência. Daí a felicidade da comparação de Dilthey, principalmente quando a aplicamos à evolução espiritual do homem. Mas nenhuma doutrina consubstancia mais clara e poderosamente as notas dessa fuga musical, do que a doutrina espírita, que por isso mesmo assinala a culminância do horizonte espiritual. A definição de Deus, em O Livro dos Espíritos, é como a pancada sonora da primeira tecla ou da primeira corda, para o início da fuga. O que é Deus? Pergunta Kardec. E o Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, quando Kardec pede uma definição minuciosa, Espírito o adverte: não vos percais num labirinto, de onde não poderíeis sair. Está assim colocada a premissa maior da nova concepção do mundo, que assinala o horizonte espiritual. Deus não é uma forma humana, não é uma figura mitológica, não é um símbolo. Deus é a realidade fundamental, a inteligência suprema, a fonte de que surgem todas as coisas, assim como da inteligência finita do homem surgem as coisas que constituem o seu mundo finito. Não é possível dar forma a Deus, limitá-lo, restringi-lo, dominá-lo pela nossa razão, como não é possível dar forma à nossa própria inteligência. Deus e homem superam o mundo formal, o plano das aparências. E, assim, o horizonte espiritual se abre sobre todos os horizontes anteriores, como o alargamento infinito de uma realidade finita, em que os homens vinham se arrastando, através dos milênios. 3. Inteligência finita. Procuremos aprofundar o tema da inteligência finita em relação com a inteligência suprema ou infinita. As mais antigas concepções religiosas, do Oriente e do Ocidente como o Vedismo indiano ou druidismo gaulês, mostram-se impregnadas de emanatismo. As almas humanas são apresentadas como emanações da divindade. A inteligência finita do homem nada mais é que uma centelha da inteligência suprema, que dela provém e ela voltará. Ainda hoje, no meio espírita e nos meios espiritualistas mais diversos, essa concepção encontra defensores, e não raro é apresentada como novidade. Há mesmo quem pretenda, com ela, superar a concepção espírita ou melhorá-la, afirmando que somente o emanatismo pode dar explicação cabal do processo da criação. O espiritismo, entretanto, não pretende dar explicações cabais, definitivas e absolutas. Seu objetivo é a penetração gradual no desconhecido, que a razão humana não pode tomar de assalto. Por isso mesmo, sua posição é científica, como assinalava Kardec, não religiosa ou mística, ao tratar dos problemas fundamentais da vida humana. Concebido como inteligência finita, o homem não se apresenta no espiritismo como emanação de Deus, mas como sua criação. Se fosse emanação, seria parte do próprio Deus. Sendo criação, é obra de Deus. No capítulo 1º da segunda parte de O Livro dos Espíritos encontramos a pergunta 77, assim formulada: os espíritos são seres distintos da divindade, ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? E a resposta é clara e incisiva: meu Deus. São obra sua, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Num capítulo anterior, o primeiro da parte primeira do livro, encontramos, na pergunta em número 10, a explicação de que o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, porque,
Para tanto, falta-lhe um sentido somente com a evolução, esclarece o livro, o homem desenvolverá esse sentido, aproximando-se gradativamente do conhecimento de Deus. A inteligência finita é, portanto, uma criação da inteligência suprema. Criação universal, a que Deus concedeu, por toda parte, a mesma natureza. Como essa natureza é essencialmente evolutiva, a inteligência finita, em todo o universo, avança para Deus, através de uma incessante expansão de suas faculdades, de um contínuo aprimoramento de si mesma. Aristóteles já notara esse movimento ascensional das coisas e dos seres, colocando seu Deus na impassibilidade de um ímã universal, que a tudo e a todos atrai, como a criatura amada atrai o amante. Esta segunda nota da fuga musical a que Dioteis se refere, e que interpretamos aqui à luz do Espiritismo, constitui uma das características fundamentais do horizonte espiritual. Podemos encontrá-la, como acabamos de ver, tanto entre os gregos, na Idade de Ouro da Grécia, quanto entre os indianos ou os judeus, ou ainda entre os gauleses e os bretões, no Ocidente. A concepção do homem como filho de Deus, e ao mesmo tempo como sua obra, sem nenhuma explicação pretensiosa da maneira ou da técnica da criação, apresenta-se no Espiritismo como provisória com todas as características de uma teoria científica, a ser confirmada mais tarde. Há, naturalmente, um profundo mistério por trás dessa alegoria. O Espiritismo está consciente disso, mas também está consciente de que não há outra maneira racional de enfrentar o mistério, senão essa. A razão demonstra ou exige um processo criador, e consequentemente uma força criadora. A intuição humana, latente em cada homem e imanente na espécie, desde todos os tempos, faz pulsar o coração diante do mistério, como nas bordas de um abismo. E todo aquele que não teme equilibrar-se nas bordas, sabe, por intuição e por exigência da razão, que uma inteligência suprema atua no universo. Não há, pois, como deixar de admiti-la. E os próprios espíritos, comunicando-se através da mediunidade, confirmam essa intuição humana. Filha de Deus e obra de Deus, a inteligência finita reúnem-se à explicação emanatista e à explicação artística. É uma concepção dialética, uma síntese histórica. De um lado, o emanatismo védico, e, de outro, a arte platônica e o artesanato bíblico, chocam-se e se fundem no processo da criação. Deus não expende centelhas nem fabrica inteligências. É antes uma fonte criadora, um Pai Supremo, que gera filhos na matriz misteriosa do universo. Vemos que já existe, nesse aprofundamento da ideia, um avanço na concepção do poder criador de Deus, primeiramente interpretado como luz a irradiar-se, depois, como artista ou artesão a construir, e, por fim, como um ser a procriar. Da exterioridade à interioridade, a concepção do poder criador parte da analogia objetiva, a luz a irradiar. Para a analogia operacional, o artista plasmar a sua obra, e atinge a analogia orgânica, com o Pai Supremo a gerar os filhos humanos e finitos. Estes filhos, porém, herdam as qualidades paternas. Para serem legítimos, não podem e não devem permanecer num plano de inferioridade constante. Assim como os filhos humanos nascem pequeninos e frágeis, mas crescem e igualam-se aos pais, assim também os filhos divinos, embora inferiores no início, trazem no íntimo o poder de crescer e igualar-se ao Pai. Embora estejamos, nesse ponto, em pleno terreno hipotético, a observação das leis naturais autoriza a hipótese. A biologia, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia, a arqueologia e a paleontologia oferecem bases seguras à hipótese do crescimento humano, a partir das formas inferiores da animalidade, até alcançar as superiores expressões da consciência espiritual. Mas ninguém, talvez, tenha expressado melhor esse princípio do que o apóstolo Paulo, ao afirmar que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. 4. Mediunidade positiva. Jesus assinala o aparecimento do horizonte espiritual, marcando o início de um novo ciclo histórico no Ocidente. Com o seu ensino, amplamente divulgado e aceito,
As grandes concepções do passado, limitadas a pequenos círculos de iniciados ou eleitos, modelam uma nova mentalidade coletiva. O Deus Pai de Jesus transcende o Deus familiar de Abrão, Isaque e Jacó, supera a natureza tutelar dessa concepção judaica. Por isso, o Deus evangélico não é guerreiro, mas amoroso e justo, não faz discriminações, não exige culto externo, não quer intermediários. Como Pai universal, o antigo Javé tribal atinge dimensões cósmicas, é o Deus dos homens e dos anjos, da terra e das outras moradas que existem no infinito. Paulo, que exemplifica o drama da transição da consciência judaica para a cristã, adverte que Deus não deseja cultos externos, semelhantes aos dedicados às divindades pagãs, mas um culto racional, em que o sacrifício não será mais de plantas ou animais, mas da animalidade, ou seja, do ego inferior do homem. A religião se depura dos resíduos tribais, despe-se dos ritos agrários e da complexidade que esses ritos adquiriram no horizonte civilizado. Torna-se espiritual. Os próprios apóstolos do Cristo não compreendem de pronto essa transição. Pedro chefia o movimento que Paulo chamou judaizante, tendendo a fazer do cristianismo uma nova seita judaica. Mas Paulo é a flama que mantém o ideal do Cristo. Inteligente e culto, é um dos poucos homens capazes de compreender a nova hora que surge, e por isso o Cristo o retira das hostes judaicas, para colocá-lo à frente do movimento cristão. A religião espiritual, desprovida de culto externo, iluminada pela razão, individualiza-se. O cristão não precisa do sacramento de um sacerdote, do beneplácito de unir a igreja, mas tão somente da pureza da sua própria consciência. O rito do batismo, que Pedro exige dos novos adeptos, juntamente com a circuncisão, repugna Paulo, que o substitui pelo batismo do Espírito, ou seja, a elucidação evangélica, seguida do desenvolvimento mediúnico. O mediunismo profético se generaliza, porque o Espírito se derrama sobre toda a carne, e a fé, iluminada pela razão, deixa o terreno primário da crença, para elevar-se ao da convicção, através do conhecimento direto da realidade espiritual, tão clara e positiva quanto a material. A mediunidade desenvolvida encoraja os apóstolos, que se mantêm em contato com as forças espirituais, para poderem enfrentar o poder temporal. Os mártires, os santos e os sábios encherão o mundo de espanto, com as luzes de uma nova e vigorosa concepção da vicia, que eleva o homem acima de si mesmo. É evidente que tudo isso não se realiza de um dia para outro, mas através de um lento processo de evolução social, econômica, cultural e espiritual. Jesus se chamava a si mesmo de semeador, porque conhecia o lento processo da semeadura e germinação das ideias. Sabia, também, que os princípios da sua doutrina, do seu ensino, teriam de sofrer as deformações naturais desse processo. Por isso anuncia, como vemos no Evangelho de João, a vinda do Consolador, do Paráclito, do Espírito da Verdade, incumbido de restabelecer a pureza da seara, separando o joio do trigo. O horizonte espiritual se abre em espirais crescentes sobre o mundo. Primeiro, num círculo restrito de apóstolos e adeptos, oferece o modelo de uma nova ordem. Depois, espalhai-se pela terra, modificando as consciências, mas comprometem 12 com os elementos da velha ordem. Por fim, domina o mundo, mas impregnado das heranças mitológicas. E só então consegue romper as perspectivas apocalípticas de um novo céu e uma nova terra, através da reforma e do espiritismo. Quando os homens atingiram o nível necessário de conhecimentos, para voltarem à verdadeira concepção cristã, tomando-se capazes de compreender o que o Cristo havia ensinado e o que não pudera ensinar na sua época, segundo as suas próprias palavras, então a revolta sacudiu a igreja e o Espírito derramou-se fartamente sobre toda a carne. Lutero encarnou a luta contra o paganismo idólatra que invadira, como terrível joio, a seara cristã. Combateu corajosamente o comércio de indulgências. Reclamou e impôs a volta a Cristo e aos textos esquecidos do seu Evangelho. Mas depois de Lutero viria o Espírito da Verdade, para impor o retorno não somente à letra, aos textos,
e sim ao próprio espírito do Evangelho, à essência espiritual do cristianismo. E Kardec iniciaria o grande movimento doutrinário de restabelecimento do ensino de Jesus, sob a égide da falange do Espírito da Verdade. É por isso que vemos, na propagação do Espiritismo, repetirem-se os milagres da fé e da coragem dos cristãos primitivos. Completasse, com a Era do Consolador, o ciclo espiritual iniciado há 2000 anos, pelo próprio Cristo. Os mártires se entregavam às chamas e às feras, porque sabiam existir uma realidade supraterrena, e não apenas por crerem nessa realidade. Entre os espíritas, veremos a mesma coisa. O escritor inglês Denis Bradley conclui o seu livro, Rumo às Estrelas, declarando peremptoriamente: eu não creio. Eu sei. É essa convicção poderosa, resultante do desenvolvimento da mediunidade positiva, que faz o movimento espírita enfrentar todas as forças organizadas do mundo, desde o púlpito até a cátedra, para sustentar uma nova concepção da vida e do mundo. Kardec explica, em A Gênese, capítulo 1, porque o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois da longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Escreveu ele, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer, depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Como se vê, da conjugação dos elementos materiais e espirituais, em evolução simultânea, resulta o clima que permite ao mundo atingir a plenitude do horizonte espiritual, onde a mediunidade positiva se torna a fonte de esclarecimento e orientação dos problemas do espírito. Graças a ela, o homem se emancipa da tutela dos ritos e cultos primitivos. Segunda parte, fase histórica. Capítulo 1. Imanência e transcendência. Colocando o problema da evolução humana em termos de imanência e transcendência, segundo a acepção moderna desses vocábulos, podemos compreender melhor a natureza transcendente do horizonte espiritual. Os 4 horizontes que o antecedem, o tribal, o agrícola, o civilizado e o profético, representam o período de imanência do processo evolutivo. Nesse período, de acordo com o princípio da imanência, de Leroy, toda a potencialidade espiritual do homem encontra-se em desenvolvimento, tudo o que nele é implícito transita para o explícito. A experiência da magia, dos mitos agrários e da mitologia civilizada, das religiões organizadas e da eclosão profética, nada mais é do que uma sequência de fases do período imanente, em que o homem acorda em si mesmo as forças latentes da alma, preparando-se para a fase de transcendência que virá com o horizonte espiritual. Esse é um dos motivos por que a revelação cristã se mostra mais poderosa e atuante que as anteriores. Já vimos que o horizonte espiritual aparece com Jesus, com ele se define. Vimos também que Israel representou, mais do que os outros países, o momento em que as forças desenvolvidas no período da imanência atingiram a sua culminância. Assim, o próprio desenvolvimento histórico explica e justifica as afirmações místicas, aparentemente dogmáticas, da supremacia espiritual de Israel e do seu papel de povo eleito. Para a mentalidade mística dos horizontes anteriores, a posição de Israel não poderia ser interpretada senão como uma determinação celeste. A própria alegoria da aliança confirma isto. O pacto firmado entre Deus e seu povo é a simples divinização de um sistema agrário de compromissos humanos. Mas era através dessa alegoria que os antigos conseguiam entender e explicar na realidade inexplicável, qual fosse a supremacia espiritual do povo hebraico e o seu dever indeclinável de liderança mundial. A incompreensão do fato permanece ainda hoje, tanto no seio das religiões cristãs, quanto no próprio judaísmo. A expectativa milenária do Messias, e a ambição de domínio universal e absoluto, das seitas cristãs provindas do judaísmo, nada mais são do que resíduos do período de imanência.
A destinação messiânica de Israel não foi e não é encarada no seu sentido histórico, mas no seu antigo aspecto teológico. Daí a razão do povo eleito esperar ainda o cumprimento da promessa divina, e das seitas cristãs modernas, que se julgam herdeiras da mesma promessa, insistirem tão firmemente nos seus direitos de dominação e orientação exclusiva das consciências, para a salvação das almas. O Espiritismo, doutrina livre, dinâmica, sem dogmas de fé, sem intenções exclusivistas ou pretensões salvacionistas, corresponde precisamente à fase de esclarecimento do horizonte espiritual. Por isso é que ele se apresenta como desenvolvimento natural do cristianismo, sequência inevitável do processo histórico, enfrentando o problema da salvação em termos de evolução, e procurando explicar as alegorias do passado à luz da compreensão racional. Curioso notar-se que, nesse ponto, os adversários do Espiritismo o acusam de racionalismo, sustentando a tese imanente, ou seja, a tese provinda do período de imanência, segundo a qual existem mistérios que a razão não alcança. Entre esses mistérios, figura o da destinação messiânica de Israel, que, como vimos, não era explicável no período anterior, mas hoje é perfeitamente compreensível. No período de imanência, o homem não havia atingido a emancipação espiritual que lhe permitiria encarar os grandes problemas da sua própria destinação. Possuindo, entretanto, o sentimento intuitivo desses problemas, procurava racionalizá-los através de símbolos, de alegorias. No período de transcendência, o homem, já espiritualmente desenvolvido, possui os elementos necessários para enfrentar esses problemas e resolvê-los. Isso não quer dizer, entretanto, que o Espiritismo se considere, ou que os espíritas se considerem como novos detentores da verdade absoluta. Pelo contrário, o Espiritismo proclama a existência de problemas que são ainda insolúveis, como a da própria natureza de Deus. Insolúveis, porém, no momento presente, uma vez que o processo evolutivo levará o homem, progressivamente, a desvendar os novos mistérios que lhe forem sendo propostos pela própria evolução. As reservas modernas quanto ao racionalismo são explicáveis, diante da experiência que conduziu os homens ao ceticismo, à descrença, ao materialismo, e consequentemente a uma posição incômoda, de negativismo explícito ou implícito dos valores da vida. Mas o racionalismo espírita representa precisamente o reajuste da posição racionalista. Porque a razão aplicada ao julgamento do passado, em função das conquistas ainda recentes do presente, provoca o desequilíbrio do espírito, quando se pretende estabelecer o absolutismo racional. No Espiritismo, a razão é apresentada como uma função do espírito, um dos seus instrumentos de ação, e não cor no próprio espírito. O absolutismo da razão não existe, embora a razão se apresente como instrumento indispensável para o esclarecimento espiritual. Por outro lado, é necessário considerar que a razão foi a escada de que o homem se serviu, para superar os horizontes anteriores, libertando-se do domínio das forças naturais ou instintivas. A razão é, por assim dizer, a alavanca espiritual que levou o homem do período de imanência para o de transcendência, permitindo-lhe julgar-se a si mesmo e delinear as perspectivas da sua própria libertação. O Espiritismo, como doutrina que corresponde exatamente às aspirações e às exigências do horizonte espiritual, não pode abrir mão da razão, nem mesmo em favor da intuição, que pertence a um período futuro do desenvolvimento humano. 2. Desenvolvimento da razão. O horizonte profético assinalou a fase culminante de desenvolvimento da razão. Já tivemos ocasião de estudar os motivos dessa ocorrência, no vasto período histórico que vai do 9 ao 3 século antes de Cristo, segundo a teoria de John Murphy. Resta-nos apreciar a maneira por que a razão vai progressivamente impondo os seus direitos, até conquistar a supremacia necessária, para libertar o espírito humano dos liames terríveis do passado. Podemos observar com segurança o vigoroso surto de razão no horizonte profético, a começar da própria agitação profética na Palestina. Os conquistadores de Canaã carregavam no espírito a herança das civilizações mesopotâmica e egípcia.
Os germes da razão estavam bem desenvolvidos naquelas mentes inquietas, que procuravam construir um novo mundo para si mesmas e anunciar aos demais povos o advento de uma nova ordem. Mas foram os profetas de Israel os corifeus desse movimento renovador, quer levantando sua voz contra o apego aos velhos hábitos, quer anunciando com insistência a aproximação dos novos tempos. Os debates teológicos de Israel aparecem como uma preparação da efervescência medieval. Os profetas agitam a pasmaceira teológica do povo eleito, propondo questões que perturbam a própria ordem social. Ao mesmo tempo, na Grécia, a filosofia se desprende da sua matriz órfica, supera o pensamento místico do orfismo tradicional, e ensaia os primeiros passos da perquisição racional. Na própria China estagnada surge a inquietação provocada pela introdução do budismo e pelo aparecimento do confucionismo. Na Índia védica, submetida ao jugo das tradições, a renovação budista mistura-se às influências procedentes do pensamento grego, cujo poder de irradiação não conhece barreiras, no Ocidente ou no Oriente. No mundo romano, a infiltração grega submetia as tradições do império e o politeísmo dominante ao julgamento progressivo, que a contribuição judeu-cristã iria acelerar de maneira decisiva. O cristianismo aparece como o verdadeiro remate desse vasto processo. Jesus não se limita a condenar o apego ao ritualismo religioso no mundo judaico. Ele proclama a natureza espiritual de Deus, e consequentemente a do homem, filho de Deus. Ensina a universalidade do espírito, rompendo assim as barreiras de todos os preconceitos tribais, que dividiam a humanidade em grupos raciais ou religiosos. Mostra que o samaritano podia ser melhor que um príncipe da igreja judaica, e adverte à mulher samaritana que Deus devia ser adorado, não através de fórmulas exteriores, em locais considerados sagrados, mas em espírito e verdade. Quando observamos o fenômeno do aparecimento e da propagação do cristianismo, primeiramente ria Palestina, e depois no mundo, verificamos que se tratava de uma verdadeira revolução. Mas a característica dessa revolução é precisamente o apelo à razão. O cristianismo exigia das criaturas o uso desse poder misterioso do raciocínio, que as fazia senhoras de si mesmas, responsáveis pelos seus atos. Contra a autoridade das escrituras e dos rabinos, bem como da própria tradição, Jesus proclamava a soberania da consciência. Limpar o vaso por dentro, e não apenas por fora. Servir-se do sábado, em vez de escravizar-se a ele. Orar conscientemente, sabendo que Deus, sendo Pai, não dá pedra a quem lhe pede pão, nem cobra a quem lhe pede peixe. Os homens ainda não estão preparados para compreender todos os princípios dessa revolução. Continuarão apegados, por muito tempo, aos velhos moldes autoritários, subjugados pelos antigos preceitos. Mas o fermento está lançado na medida de farinha, e inevitavelmente a fará levedar. Os próprios apóstolos não assimilarão suficientemente as lições do Mestre. Procurarão ajustar o cristianismo aos velhos moldes judaicos, retê-lo nas sinagogas, prendê-lo ao templo de Jerusalém. Pedro, o velho pescador, não admitirá cristão que não se submeta a ser circuncidado. Mas Jesus conhece um homem que amadureceu o suficiente para fazer prevalecer a razão sobre o costume, o uso, a tradição. Esse homem é Paulo de Tarso, que promoverá no cristianismo nascente o movimento vivo de repulsa ao predomínio do passado. A reforma grega do orfismo pelo pitagorismo, a reforma indiana do hinduísmo pelo budismo, a reforma chinesa do taoísmo pelo confucionismo, e a reforma síria do judaísmo pelo cristianismo. Eis os grandes eventos históricos que assinalam o advento mundial, no horizonte profético, da Era de Razão. Pitágoras é o primeiro a ensaiar, na Grécia do século VI, e no mundo inteiro, a união do pensamento místico ao racional. E a partir dos pitagóricos, o grande drama da evolução humana, durante milênios, se desenvolverá nesse plano, a luta pela racionalização da fé. A crença pela crença, a fé pela fé, a obrigação e a necessidade de aceitar a tradição, como verdade absoluta, acabada e perfeita, são característicos dos horizontes primitivos,
das fases de predomínio do instinto e do sentimento. Na proporção em que a razão se desenvolve, em que o homem aprende a pensar e a julgar, a fé cega, tradicional, já não pode satisfazê-lo. A fórmula comodista, creio porque creio, exigirá um substituto dinâmico e fecundo, creio porque sei. O horizonte profético se encerra com o predomínio da razão. Ao contrário do que se costuma dizer, a razão não aparece como exclusivamente grega, não obstante a contribuição da Grécia seja a mais decisiva para o seu desenvolvimento. Encontramos, como já vimos acima, o florescimento da razão ao longo de todo o horizonte profético, prenunciando a supremacia mundial que ela deverá assumir, com o advento do horizonte espiritual. Mas haverá ainda uma grande fase histórica de reação, de luta profunda e morosa, entre a razão e a fé, embora aquela tenha de sair triunfante. 3. O drama medieval. A Idade Média é a fase dramática do desenvolvimento de razão. A tentativa pitagórica renova-se nesse vasto e sombrio período da história europeia, mas em condições completamente diversas. O cristianismo nascente recebera, desde a Palestina, um duplo impulso de racionalização. De um lado, a insistência do Cristo em libertar os homens do dogmatismo fideísta dos judeus, de outro, a influência do pensamento grego, bem patente nos próprios evangelhos. Religião do livro, como mais tarde a chamariam os muçulmanos, penetrou essa nova religião no Império Romano em meio à efervescência da decadência, incentivando e acalorando os debates em torno dos problemas da fé. Mas no próprio cristianismo a contradição dialética se acentuava de maneira ameaçadora. Com o correr do tempo, a fé conseguiu superar sua antagonista, a razão, e submetê-la ao seu império. Nada exprime melhor esse fato do que a fórmula medieval: a filosofia é serva da teologia. Os que ainda hoje acusam o cristianismo de religião reacionária e obscurantista, em virtude do medievalismo e suas consequências, esquecem-se de que foi ele a única religião capaz de incentivar o desenvolvimento da razão, e até mesmo de preservar a herança cultural greco-romana através do período bárbaro. Esquecem-se de que próxima a Nazaré existia a Decápolis grega, e que o próprio nome da nova religião derivou de uma palavra grega. Esquecem-se ainda dos fatos históricos fundamentais do desenvolvimento do cristianismo na Europa, entre os quais devemos assinalar a aproximação constante com o pensamento grego, o interesse pelas suas contribuições filosóficas, a tentativa de pensar o evangelho através da lógica grega, e até mesmo a de platonizar e aristotelizar os fundamentos da nova religião. A reação do fideísmo, entretanto, quase fez recuar o ímpeto da razão. O passado mítico e místico da humanidade pesou fundamente na balança. O próprio Cristo foi transformado em novo mito, e suas expressões alegóricas, empregadas sempre num sentido racional, esclarecedor, converteram-se em dogmas de fé. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, imagem explicativa, referente à crença judaica na eficácia mágica do sacrifício de animais. O resgate dos pecados pelo sangue, alegoria ligada à antiga superstição da era agrária, de purificação pela efusão de sangue, a transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue do Cristo, ideia mágica, de sentido alegórico, proveniente dos antigos mistérios das religiões orientais. E assim tantas outras, adquiriram a força de preceitos literais, de ordenações divinas. Ao mesmo tempo, as formas do culto exterior, das religiões pagãs e judaicas, e as próprias festas do paganismo, foram adaptadas à nova religião. O processo de sincretismo religioso, hoje tão bem conhecido e estudado pelos sociólogos, transformou o cristianismo em novo domínio do mito e da mística. Apesar de todo esse gigantesco esforço de asfixia da razão, esta, entretanto, continuou a se desenvolver. Submetida ao império da fé, constrangida a servir aos dogmas, em vez de criticá-los, transformada em serva da teologia, nem por isso a razão pôde ser esmagada. Porque, mesmo para servir ao dogmatismo, ela conseguia agitar e inquietar os espíritos. As heresias surgiram do chão como cogumelos, segundo a expressão de Tertuliano,
E mesmo depois que o princípio de uso capião, do direito romano, foi empregado racionalmente contra a razão, em defesa do fideísmo asfixiante, a razão continuou a abrir as suas brechas na muralha dogmática. O próprio Tertuliano acabou como herege, e foram muitos os padres e doutores que, embriagados pelo vinho grego da dialética, resvalaram para o abismo das condenações. A famosa